Bora, pesquisadores. Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, e estamos especialmente no episódio 3 aqui do Celeste na Voz para comentar, contar e expor aí uma das viagens mais épicas aí da Celeste nesses quase 10 anos. Mas antes de eu chamar aqui, né, os nossos membros do quadro e também os nossos convidados, pedir para que vocês sigam História Sem Crise e também sigam a Celeste Proletária. Todas as redes sociais estão vinculadas ao nosso canal do YouTube, também lá no Spotify, para vocês acessarem, acharem a gente no Instagram, a Celeste também, ver os comunicados e afins, beleza? E vocês dão uma força enorme pra gente fazendo essas coisas que são rapidinhas, beleza? Então é isso, galera. No episódio de hoje a gente vai contar aí tudo sobre essa viagem para Morretes, lá no Paraná, tá? Mas antes, inclusive antes de chamar a nossa vinheta, que tá virando um símbolo aqui no projeto, eu gostaria de chamar ele, meu grandíssimo parceiro JP. Tudo bom, Jota? Como é que vai? Boa noite, Vitor. Tudo ótimo. Melhor agora, na presença aqui de vocês. Vamos para mais um episódio aí, episódio 3, agora com a temática da nossa viagem para Morretes. Com certeza a resenha vai ser longa e vai valer a pena aí para quem escutar, porque muita coisa especial aconteceu nessa viagem aí. Boa, e já a gente vai acompanhar tudo isso aí. Também queria que ele desse o papo aqui, nosso presida, Digão. Como que você tá, meu mano? Salve, rapaziada, boa noite, beleza? Digão aqui, participando de mais um episódio do nosso grandíssimo podcast. E é isso, hoje vamos falar dessa viagem maravilhosa que a gente fez pela Celeste. Contar umas histórias aí que vai ser bem legal. E galera, hoje a gente tá recebendo também 2 convidados, assim, extremamente especiais, que vão ajudar a gente a entender como que foi essa viagem aí. E eu gostaria que ele se apresentasse, a primeira participação dele, meu querido parceiro Léo Carrilho. Seja muito bem-vindo. Como você está? Salve, Vitor. Tudo bem por aqui, por aí? Um abraço aí para todos que nos ouvem. Boa, Léo. E, por último, mas não menos importante, também gostaria de dar as boas-vindas, primeira participação dele também, nosso querido Chapola. Seja bem-vindo, meu caro. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde. A internet não tem hora, né? Então, agradeço aí o convite, poder participar aqui. A presença é menos importante sim, mas estamos aí para lembrar como foi essa viagem maravilhosa. Então, galera, como virou um costume aqui do nosso quadro, né, de todos os outros quadros também, vou pedir pra produção subir a vinheta e quando voltar a gente já começa com o Jota iniciando aí essa narrativa pra nós. Até já. Celeste Proletária! Celeste Proletária! Celeste Proletária! Boa noite então, meus amigos. Vamos começar aqui a resenha, né, sobre essa viagem maravilhosa que a gente fez para Morretes. Tentar dar uma contextualizada aí para o pessoal, com a ajuda do presida aí, porque tem a memória melhor que a minha, né? Mas a gente foi para Morretes em 2019, julho de 2019. Vamos participar de um quadrangular com alguns times antifascistas de Curitiba, que são o Estrela Vermelha e o Lokomotiv, né? Eles são de Curitiba mesmo. E teve a participação do Operário também, que é o Operário lá de Morretes mesmo, do Paraná, que também participou. Não é bem um time com os ideais antifascistas como nós e como o Estrela Vermelha e o Lokomotiv, mas por eles serem um time muito antigo também, né, de mais história, né, eles não têm esse viés, mas também participaram e também fazendo parte ali como classe trabalhadora, né, até sendo Operário o nome do time. Então, Digão, você tem algum complemento aí você acha importante falar dessa viagem?
de como a gente foi, de como foi a negociação pra gente ir lá, que foi você que tocou também. Então, na época hoje a gente tem uma comissão maravilhosa de comunicação que cuida das nossas redes sociais ali, que faz essas coisas. Mas na época não era tão dessa forma, né? A gente tinha um Instagram ali que era manipulado por algumas pessoas. E aí a gente só pegou o contato e falou: vocês querem marcar jogo? Chama o Digão aqui nesse telefone aqui. E aí a rapaziada do Estrela entrou em contato com a gente, falou, foi até o André na época: rapaziada, a gente tá organizando um quadrangular aqui, e a gente vai jogar em Morretes, a gente quer muito que a Celeste venha e seja esse quarto elemento. E aí a gente já esbarrou na primeira questão ali de como que a gente ia e tudo mais, que a gente vai contar como que a gente fez toda essa logística, mas a gente pegou e falou pros caras: não, beleza, a gente topa, e a gente foi sem nem saber onde ia dormir, né? Então a gente pegou e falou: não, vamos começar a estudar agora, mas a gente vai. E basicamente foi isso, assim, foi uma viagem muito da hora de ser feita, que a gente vai contar agora nesse episódio todo aí, vou deixar vocês cada vez mais um pouquinho mais ansioso. E assim, uma coisa curiosa que eu acho que eu tô percebendo aqui, é que a nossa logística também foi totalmente, né, ali, vamos ver quem tem carro disponível, né, ver quem pode ir com quem, os horários também, né, muita gente só poderia sair na sexta-feira à noite, alguns saíram na sexta-feira à tarde, mas a maioria saiu na sexta-feira à noite, e pelo que eu tô vendo aqui, nós 4, cada um foi num carro diferente, né, ninguém foi junto aqui, né, acho que a gente foi no mesmo comboio, eu e o Chapola, eu acho só. Digão, não me lembro agora com quem o Digão foi, mas o Léo eu sei que foi mais cedo, então foi assim, né, acho que era bom a gente tentar relembrar aí quem tava nas caravanas aí, porque tem história aí já, né, tem história muito boa aí já da ida, né. Eu fui no carro do Eli, né, que a gente fez uma grande experiência musical, que a gente também vai falar sobre. Mas eu queria aproveitar esse começo pra gente vir desde o começo mesmo. Beleza, o pessoal chamou a gente, apresentou o campeonato, a gente aceitou e a gente começou a se programar pra ir. E eu tenho muito claro pra mim do Léo calculando o preço do combustível por quilômetro, assim, ó, pra fechar certinho. Então, Léo, como é que foi essa questão de você organizar a quilometragem, carros, quantidade? Conta pra gente aí. Pois é, Digão. A logística você jogou para mim, e aí me senti na responsa aí de fazer um percurso legal para a viagem. Foi bem tranquilo, né, diferentemente de toda a dificuldade que a gente fez de quando a gente foi pro Uruguai, né, que teve que fazer várias paradas. Então para Morretes lá a gente fez uma ou duas ali só para banheiro mesmo, comer alguma coisa. E foi tranquilo, saudades do etanol a R$3 na época, né? Que eu me recordo aí de quando eu fiz as contas aí pra galera, pra gente poder rachar pra ir até lá e voltar. E eu me recordo que fomos em 3 carros, né? Eu fui com o meu, o Jota com o dele, o Eli, e teve boas histórias aí. As histórias já começaram na ida, né? As resenhas começaram aí já dentro do carro e chegando lá, e a partir daí foi só diversão. Bom, eu queria um voluntário aí pra contar a história do Gardel, né? Acho que acho que pode ser o Chapola, ainda tá quietinho. Fala pra nós aí, Chapola, como se fosse... você e o Digão no carro, né? Então, acho que era legal contar essa história aí, porque essa história do Gardel é épica, né? Putz, vocês foram uns canalhas, porque eu não vou conseguir contar essa história sem me acabar de rir. Porque toda vez que eu leio, eu começo a dar risada sozinho. Mas assim, vamos lá. Mano, primeiro, pra começar, eu não ia nessa viagem. Não sei se vocês lembram disso. Eu não ia pra esse rolê. Tava sem grana, pá, não sei o quê. E aí, um dia antes, um dia ou 2 dias antes, o Nicão me chamou. Falou: não, pô, vamos aí. A gente fez uma rifa, vai dar pra trincar uma parte dos custos com a rifa que a Celeste fez e pá. Você vai gastar o mínimo possível, né? Caí no conto do Vigário, obviamente, né? Não gastei o mínimo possível. Entrei no cheque especial e o caralho, né? Então eu não ia, tá ligado? E aí, mano, rolou essa parada, eu fui, né? Não, enfim, o Sheila atrasou só umas 4h30. Ou ele queria matar ele no soco. E
E, mano, aí no carro tava eu, Digão, minha companheira, né? A Bru, o Gardel e o Eli. E, puta, a gente tava cansadão, né, mano? Porque tinha trampado o dia inteiro. A gente saiu sexta-noite, né? Então a gente trampou sexta o dia inteiro, todo mundo ali. E depois pegou a estrada, né? E aí eu lembro que no carro a gente tava tentando, né, conversar todo mundo pra ninguém dormir, né? Principalmente o Eli que tava dirigindo, né? Pra manter o mano acordado, né? E aí, tipo, a gente começou... Eu lembro que, né, a gente tava falando do Sabotagem, né? Porra, mano, tava ouvindo o último disco do Sabota aí, CD póstumo dele, né? Foda pra caralho, não sei o quê. Aí o Gardel, não, mano, o bagulho é foda, mano, gosto pra caralho, não sei o quê. Deixa eu pôr uma música aí, né, mano? Aí nós falou, lógico, pelo amor de Deus, né? Faça as honras, né, meu padrinho? Aí nós imaginou que ele ia colocar um Sabota, né? Mano, daqui a pouco, na hora que ele dá play, começa um Djavan, tá ligado? Mas não era as conhecidas do Djavan, tá ligado? Não era um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Era tipo, mano, o lado B do Djavan, que eu acho que nem o Djavan lembra, que ele gravou aquelas músicas, tá ligado? O mais calmo possível, assim, vozinha, violão, mano. Nossa, nessa hora, mano, nós descendo a serra, mano, o Eli puxou o freio de mão do carro no meio da serra, mano. Quase causou um acidente e queria expulsar o Gardel do carro, mano. Você é louco, mano. Eu achei que você ia colocar um Sabotagem aí pra nós, mano. Você meteu um Djavan lá do B, mano. O que você tá fazendo, mano? Nessa aí, acho que você tava no carro de trás, né, Jota? Aí parou o carro no acostamento. Porra, mano, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Mano, e ele, não, tira esse cara do meu carro, mano. Tira esse cara do meu carro. E eu e o Tigão, mano. Puta, nós não aguentou, mano. Nós passamos mal, velho. Minha mandíbula doía de tanto que eu ia, mano. Tá ligado? E ele, mano, na maior tranquilidade. Mano, eu achei que vocês gostavam do Djavan, mano. Mano, eu te gosto, irmão. Mas calma aí, né? Tudo tem sua hora, né, mano? Tivesse no chalezinho, né, Digão? O Digão é especialista, né? Tivesse no chalezinho, aí tu vai lá, mas, pô, mano. Estamos aqui acordado faz 25 horas, mano. Dirigindo, pegando a estrada, você vem meter um Djavan, mano. Puta, aí daí pra frente foi só pra trás, tá ligado? O Sheila já tinha atrasado 12 horas. Puta, mano, o cara me mete um Djavan numa noite sem sono, tá ligado? Aí, mano, puta, aí foi só o começo do erro. Não, aí foi, aí teve essa parte aí que o Sheila atrasou, né? A gente, no meio dessa logística toda, dividimos pra sair 3 carros, sendo que um dos carros já tinha ido pela tarde, né? Que foi o carro onde estava o Léo, o Bá, né? O Nicolas ali, a Thaís, e não lembro qual era o quinto elemento do carro deles. Se eu não me engano, era o Whindersson, ou algo assim. Luizão, perfeito, era o Luizão. E aí, Luizão. a gente ficou marcado dos outros 2 carros sair do extra da Anchieta, né, que hoje eu acho que nem é mais extra, né, mudou, mas é aquele mercado que tem na Anchieta ali, gigante. E a gente ficou ali, só que assim, o Sheila não simplesmente atrasou, o Sheila sumiu. Mas não sabia se o Sheila não ia mais, ou se o Sheila só tava atrasado. A gente não tinha o menor contato. E ali a gente foi ficando. Na hora que a gente falou, mano, já era, deixa o Sheila pra trás, vamos entrar no carro e vamos ir. Foi a hora que o Sheila apareceu, assim, do nada, o Sheila chegou. E aí a gente, indo no caminho, teve essa história do Eli maravilhosa. Só que o Eli, tava, tipo, sendo nosso professor Girafales, só que de férias, tá ligado? Ele tava muito fora da casinha. Ele parecia o passarinho fora da gaiola, assim, tava muito legal. E aí ele tava cheio das piadinhas até a gente chegar na parada pra utilizar o banheiro. Aí eu deixo o JP contar o que aconteceu nessa parada. Mano, tem um detalhe importante, né? Que o Sheila seria o nosso goleiro lá. Então, mano, não era qualquer um que tava demorando, que nós tava esperando. Era o nosso goleiro, né? O cara que é mais importante, tá ligado? Ser goleiro, mano, nós não joga direito, não. Mas essa história aí, mano, a gente, né, mesma pegada. Realmente o Eli tava num final de semana de liberdade ali dele, né, mano? Tava, tipo, mano, de férias e tal. Tava a 5ª série reinando.
E aí, mano, a gente parou num posto pra fazer uma parada ali, né, rápida e tal, comer uma coisa, ir no banheiro. E aí, fui no banheiro, mictório, né? Mano, tô lá mijando, daqui a pouco veio ele e começa a fazer dança do machixe, dar umas bicas na minha bunda enquanto eu tô mijando, velho. Me mijei inteiro, tá ligado? Eu falei, ele, mano, você tem 40 anos já, ele. Só falei isso. E nem foi com essa voz, foi tipo, pô, eles têm 40 anos já, ele já, tipo, desolado, tá ligado? Mano, porra, o que você tá fazendo? Mano, eu tô umas crianças olhando, tá ligado? O maluco me balançando, E mijando. assim, Puta que pariu, velho. Jota, ele me avisou que ele ia fazer isso. Ele falou, se liga só o que eu vou fazer com o Jota. E o Jota mijando, mano. E ele chacoalhando o Jota, mano. O Jota parecia um bonecão de posto com a cabeçona dele assim, ó. Se mijando inteiro. Inacreditável, né, mano? Inacreditável. Esse episódio aqui vai ser muito sarrinho aí pra vocês que estão Mano, ouvindo. Coloque bem na hora de lavar a louça, vai tá muito bom. E aí a gente chegou, né? A rapaziada já tava lá, né? O pessoal que foi de tarde. E a gente acabou dormindo na cara de um dos manos do Estrela. Que era um cara até que ele tinha, tipo, meio que um estúdiozinho, mano, de bateria, com banda, tudo lá atrás. E aí a gente começou a se ajeitar por ali e dormimos no chão ali no estúdio do cara. Pra jogar no dia seguinte, né? Dormindo. Essa palavra é muito forte, né? A gente fechou o olho, né? Porque a gente chegou lá em Curitiba, né? O rolê era em Morretes, mas a gente foi pra Curitiba antes, né? E a gente chegou, era o que, Jota? Umas 5 horas da manhã, né? por aí, por aí. E a gente separou também, né, a delegação, não foi todo mundo pro mesmo lugar. O nosso carro foi pra outra casa, que era uma casa mesmo. Acho que era, mano, talvez, eu acho que era do André. Eu lembro que o mano, não era do André não, era do mano que é da torcida do Furacão Antifascista lá. Esqueci o nome dele agora. Mas a gente ficou na casa deles e, mano, foi aquilo. A gente piscou, dormimos das 5 até as 6:30 e já tinha que ir pra Morretes pra ir jogar, né? Agora, antes da gente falar de quando a gente chegou em Morretes, eu acho que era bom o Léo contar as resenhas do carro deles também, porque tem resenha boa lá também, Léo. Tem resenha boa lá, tem resenha boa. Eu lembro que o Luizão foi na frente, né? Aqueles pernão de 1,5 m. E aí atrás foi o Bar, né? Bataís e o Nicão. E aí a galera tava animada ali, cara. A gente colocou um som lá, diferentemente do carro do Eli, que rolou essas brisas todas aí de freio de mão no meio da BR. E essa risada atordoada aí do chapola aí de todo mundo do carro. Rolou. Cara, a gente saboreou uns bons cookies. Não digo eu não pude, porque eu tava dirigindo ali. Mas a galera tava numa jornada interessante dentro do carro lá. Então foi um espetáculo à parte. Eu admirei bastante, né? Não pude entrar nesse trem aí da alegria. Mas me parece que foi bem legal. Acho que não restou nada aí pra contar a história. Não sei se alguém degustou desse cookie aí que a Balduco não vende. E aí foi legal, cara. Foi legal pra caramba lá. A galera gostou muito. E já chegamos daquele jeito, né? Inclusive vocês falando sobre a casa que a gente ficou, né? Eu não me recordo muito bem, mas eu lembro que a gente ficou na casa do André também. E tava rolando um ensaio bem na hora, cara, muito louco. Eram sons clássicos, assim, tinha uma par de gente, uma par de instrumento. E a gente chegou talvez até mais cedo que todo mundo. Só que a gente não dormiu também, cara, porque o André, uma recepção nota 10. E aí a gente começou a tomar uns quentes também. E a gente dormiu tarde, cara. Imagina julho em Curitiba. Tava um frio danado, a gente dormiu pouco e já saiu logo uma lotação dali pro campo. Tava frio demais, rapaziada. Não sei se vocês lembram disso aí. Tava bem frio mesmo, então a gente acabou indo pra mesma casa, Léo. A casa que a gente, ou pelo menos o meu carro era a casa que você estava. Porque foi justamente a casa do som mesmo. E aí foi legal isso. Esse cookie aí teve história na noite seguinte também. Sobrou um pouquinho desse biscoitinho aí. Mas aí foi isso. Acordamos ali no dia seguinte pra fazer o trecho ali de Curitiba pra Morretes. É perto, mas eu acho que a gente escolheu o pior caminho pra ir, porque a gente foi pela parte histórica da serra ali e tal. E aí a gente acabou gastando mais tempo do que normal seria pela estrada. E aí a gente pegou no meio do caminho, chegando lá em Morretes, achamos uma padaria, que eu me recordo.
compramos bastante coisas ali e tal, e começamos a tomar um cafezão da manhã já na beira do campo lá, um cafezão legal, até aguardar os times chegarem ali. A Celeste já fez o primeiro jogo contra o Estrela, já foi a abertura já Celeste Estrela, podendo perder e já acabar a brincadeira ali, ou ganhar e disputar uma final contra o vencedor do outro confronto. E aí teve um camarada nosso que se machucou enquanto ele aquecia. Quem foi esse cara? Caramba, lembrança ruim, Digão. Cara, eu fazendo aquele aquecimento, né, cara, gostosinho, fora do campo. Puta, um tapetinho, né, cara? Um campo assim, porra, acho que serve até de CT pro clube lá, né, dos caras, né, do Operário. Cara, retinho, aquela coisa linda, aquele tapetinho verdinho. Eu falei, porra, é hoje, cara. É hoje que eu vou estrear essa chuteirinha aqui. Eu lembro que eu peguei uma Adidas na época lá e eu tava animadão. Falei, porra, vambora, mano. Vamos correr 80 minutos nesse jogo aí. Ou não também, de repente 40, né? A depender de como a comissão vai resolver lá, né? Importante que vou dar a vida nessa porra aí. E aí eu chutando bola, cara. Chutando bola, de repente meu joelhão, porra, se eu vi o estralo a 100 metros, assim. Não acreditei, cara. Nunca tinha rolado comigo. E eu falei, porra, justo dessa vez, cara, nessa viagem e estreando uma chuteirinha nova, não é possível, cara. E aí praticamente nem teve jogo, né, cara? Depois me colocaram lá pra poder correr, só pra dizer que não participou. Mas foi triste, cara. Puta, que lembrança ruim, velho. Não sei quem tava próximo de mim lá enquanto eu tava chutando a bola a gol, mas foi triste, cara. Era eu vou fazer uma correção do Digão. O nosso jogo foi o segundo, Digão. O primeiro jogo foi do Locomotive com o Operário, tá ligado? E aí, do lado de fora do campo, tinha uma quadrinha com um golzinho e tal. E aí, a gente tava brincando ali, tá ligado? Naquela quadrinha. E aí, tipo, pô, eu tava brincando, o Gardel brincando, o Léo brincando lá. Tinha mais uma galera lá, acho que o Luizão, né? O famoso pão com bola. O JP também, né? Tava lá brincando com nós. E aí eu falei, rapaziada, eu vou parar porque eu dormi pouco e senão não vou aguentar jogar, tá ligado? Já era, né? Como vocês sabem, eu sempre fui um dos mortos do time, tipo o Jotinha, né? Que não corre, não gosta de correr, né? Eu também sou desse time, prefiro que a bola corra, né? Deixa eu minha habilidade aí falar em campo. Mentira, Zé. Mas enfim, E aí eu falei, vou parar porque eu vou me machucar, tá ligado? E falei isso pro Léo. E o Léo virou pra mim e falou assim, para, bagulho aqui nós tá só na brincadeira. Malandro, foi papo de, sei lá, 2 minutos seguintes assim, eu ouço o estralo, tá ligado? Plá! Aí eu olho pro Léo, ele, ai. Eu falei, o que você fez, mano? Ele, meu joelho. Ferrei meu joelho. Eu falei, mano, você não fez isso, brother. A gente com o time praticamente contado, né? Acho que a gente foi o quê? Uns 13 jogadores, né? 14, sei lá. 15. E o cara me... 3 cavos cheios. É que com o Sheila 14, né? Porque o Sheila é o goleiro. E o cara me vira e se machuca, tá ligado? Porque o cara tava dando a vida no bobinho antes do jogo, tá ligado? Totalmente sem noção, mano. Ali já bateu o desespero, tá ligado? Porque eu pensei, pô, o Léo é lateral, vai sobrar pra nós, tá ligado? Ô, Chaps, mas pior que, mano, eu lembro... Não, fiquei desesperado também. Eu acho que eu vi o lance, assim, o Léo tava chutando a bola no gol, velho. Ele tava chutando a bola no gol, assim, de bobeira mesmo. E aí, o que fudeu foi a chuteira, porque a chuteira que ele tava usando era de society, tava na grama. Aí, deu aquela escorregadinha, mano, no pé de apoio, assim, aí estralou o joelho, velho. Aí fudeu, mano, não teve o que fazer. E tem uma complemento dessa história, né, que, assim, se a gente tá falando, não era 15 não, porque tinha a Bruna ainda no carro. Então era 14 já com o Sheila e tinha a Bruna, então era 13 praticamente, né. E aí, sem o Léo, 12, né? E aí, mano, tipo, a gente foi no substituto, primeiro substituto ali, né, que era o Gardel, né, pra conversar, pra falar com ele, que ele ia entrar jogando, que o Léo tinha machucado, que ele ia começar na lateral. Ele vira pra nós assim, não, mano, mas eu tô machucado. Aí, Gardel,
como você tá machucado, mano? Você veio até aqui pra jogar com nós, você veio contar agora pra gente, hein? Minutos antes de começar o jogo, você tá machucado aí. Mano, tô com a coxa estirada e tal, vim mais pelo rolê mesmo. Eu falei, mano, você tá de sacanagem, velho. E aí, Outro cara, episódio tipo, eu acho de Bastardo. aí ele acabou ficando na lateral, mas assim, jogou também manquitola, tá ligado? Tipo, tava meio zoado mesmo. E aí acabou sobrando até pro Chapola. Inclusive tem que fazer uma menção aqui pro Chapola, porque esse dia aí o Chapola na lateral, né? E sobrou pro Digão também, que o Digão jogou na zaga, né? Foi lindo. Mas o Chapola deu uma caneta no maluco, velho. Assim, de uma das mais lindas que eu já vi, ele na lateral, tipo, quase o último homem, deu uma caneta de entortar as vértebras do maluco. E assim, saiu jogando, não deu bicão, nada, não. Tipo, mano, e os caras. Exato, e a zaga, tipo, putaça com ele querendo matar ele, xingando, tira essa porra. Ele deu a caneta no maluco, saiu jogando e saiu olhando. Mano, foi muito bom, velho. Muito bom. E não contente, né, Jota? Depois eu dei um chapéu no cara também. Que aí foi quando ele me ameaçou. Ele falou, na próxima você volta a pé. Eu ia falar sobre isso. Que eu lembrava de um chapéu do Chapola, eu não me recordava da caneta. Não, É verdade, agora eu lembrava do chapéu. Irado. E o pior é que o Eli ameaçou o Chapola e a dupla de zaga nesse jogo era eu e o Eli. Porque a gente montou um time louco lá. A dupla de zaga era eu e o Eli. O Estrela tinha uns 3 moleques na frente. Os moleques eram muito rápidos. Acabou o jogo, eu tava com minha coluna ardendo, velho. De tanto que eu corri atrás dos moleques. E aí o Chapola tava do meu lado. Aí o Eli ameaçando ele lá do outro lado, ele olhou pra minha cara e ele... Pô, paizão, eu falei, paizão, caralho, bicho, você não repete isso, não. E aí o jogo rolou. O jogo foi ficando, foi não sei o que, a gente tomou 1-0. Tomou 1-0 e começou a briga ali de não tomar mais, né? No intervalo do jogo a gente falou, mano, acho que no intervalo do jogo até eu e o JP a gente quase saiu na mão, velho, né? A gente ficou se xingando. Ou foi no intervalo, foi... Não, Digão, você tá pulando pro jogo da Normal, final. sem novidade. Esse foi na final. Esse daí é a semifinal que a gente tá falando ainda. Aí a semifinal que a gente jogou contra o Estrela, empata com o Whindersson, mas o jogo que deu discussão nossa na escalação foi na final. No primeiro jogo a gente tava ali, tomamos 1-0, dos moleques rápido pra caramba. E eu lembro que foi, tipo, finalzinho do jogo, os caras sem necessidade nenhuma, os caras estavam ganhando de 1-0, os caras subiu com quase todo mundo pra um escanteio. Aí a nossa zaga não consegue pular ali, a bola sobra pra mim. Eu dou um bicão pra frente pro Whindersson. Eu falei, irmão, só vai, velho. O Whindersson pegou a bola um pouquinho pra frente do meio de campo e largou, mano. Só parou dentro do gol. Aí a gente levou pros pênaltis, né? 1-1 foi pros pênaltis. Eu acho que, se eu não me engano, era só 3 pênaltis, né? Só se continuasse que bateria mais. Eram 5, eu lembro que eram 5, Digão, porque eu bati o quarto pênalti. Eu bati o quarto pênalti. Então foi. E o Sheila pegou. O Sheila pegou o quarto. E o Sheila nós pegou o pedimos quarto, todos, né? verdade. O Sheila pegou o quarto. E aí uma das cenas mais legais dos pênaltis é que na hora que o Chapola fez o dele, ele ajoelhou e agradeceu a Deus, assim. De frente pros caras, assim, ó. Todos os caras do banco deles. Aí os caras, eu falei, rapaziada, ele nem acredita. Na verdade foi o seguinte, mano. Rolou esse lance aí, né, de eu ter dado a caneta e o chapéu, e que inclusive foi no mesmo moleque, tá ligado? Que os caras falavam que o moleque era craque pra caralho lá, não sei o quê. E aí rolou esse lance. E eu não lembro se você... Eu acho que vocês não lembram. Mas eu passei mal durante o jogo, lembra? Me deu um teto preto, mano. Que eu caí, tipo, eu tava morto, tava muito cansado. Enfim. E aí os caras começaram a me aloprar, mano. Os caras do outro time, Os caras começaram a me aloprar, tipo assim, ele tá morto, ele só deu uma canetinha e morreu. Ele não joga nada. Na hora que eu tava indo bater o pênalti, tá ligado? E aí eu fui e guardei o pênalti. No que eu guardei o pênalti, mano, eu peguei e, tipo, meti essa pra tirar com os caras mesmo, na zoeira, tá ligado? Porque os caras eram parceiros, né? Nós tava ali na resenha. Lógico, todo mundo queria ganhar, né?
Somente ali na disputa de pênalti, né? A gente suou sangue pra levar o bagulho pros pênaltis. E aí, mas aí, tipo, foi por isso que eu meti essa de ajoelhar na frente dos caras, tá ligado? Os caras ficou bravos, hein, mano? Eu lembro que os caras xingando pra caramba. Lá, seu folgado, não sei o quê. Eu digo, mano, relaxa, ele nem acredita em nada. E os caras, mano, bravão querendo me matar, mano. Depois da gente ter ganhado o jogo, né, a gente já sabia quem seria o adversário. Seria o Operário, né, que ganhou o jogo do Lokomotiv, que era a outra perna do quadrangular. E a gente tinha assistido o jogo deles, né, e a gente viu o time do Operário, que era o time que a gente ia enfrentar, e a gente falou, porra, mano, era um time que tinha uma galera um pouco mais velha, assim, e a gente tinha o Whindersson, né, só contextualizando aí, a gente tem falado bastante, um abraço, inclusive, pro Whindersson, se ele escutar, era o nosso atacante que era um touro, né, praticamente, rápido, forte, ele é haitiano, né, mano, aquele físico, mano, de atleta mesmo, né, velho. Então a gente falou, porra, mano, a gente vai pegar esses tiozinhos aí na final, mano, o Whindersson vai jantar os caras com farofa e, mano, nós vai ganhar, né. Aí beleza, velho. Aí, mano, acabou o jogo da semifinal, sei lá, tipo, deve ter acabado lá por umas 11h30, meio-dia. E aí, mano, teve uma recepção mó da hora lá pra gente, com churrasco, cerveja, né. A gente ficou lá na resenha e a final seria, sei lá, por umas 4 horas da tarde. E aí, mano, o time do Operário, né, não ficou lá, saiu fora o pessoal. Eles falaram que iam voltar mais tarde. E a gente ficou lá, né, tomando, né, trocando ideia na resenha, comendo e tal. Aí, beleza, teve o terceiro e quarto lá. E quando chegou na hora da final, a gente entrando, né, pro jogo, mano, o time dos caras era completamente outro, velho. Tipo, a dupla de zaga dos caras, que era 2 tiozinhos que jogou a semifinal e fez um jogo parelho, era, mano, 2 torres gêmeas, assim, 2 negão, mano, grande pra caralho. E, mano, o Whindersson, mano, nossa, jogou muito, mas mesmo assim não conseguiu achar muita coisa, tá ligado? Era completamente outro time. E aí eu lembro que, né, no primeiro tempo a gente até que teve um jogo ok, né, pela qualidade do time dos caras. Eu lembro que tinha tiozinha também, né, vamos ser justos, não foi um time de molecada só, tinha tiozinho, inclusive que o tiozinho deles, não sei se vocês lembram, era o melhor de todos, camisa 10 ou 5, eu não lembro, mas o cara, a bola passava toda hora no pé dele, velho, ninguém pegava, ele só fazia o time jogar, né, e aí a gente perdeu o primeiro tempo de 1-0, né? Até meteu uma bola na trave no primeiro tempo, tivemos algumas chances, nós perdemos de 1-0, e aí foi quando a gente teve essa treta aí que o Digão comentou, que a gente falou, pô, mano, vamos voltar o primeiro tempo do jeito que tá, mas se der uns minutos aí e a gente não conseguir achar um gol, a gente vai ter que se lançar pro ataque. E foi isso que aconteceu. Aí o Digão, que tava jogando na zaga, foi pro ataque, né? Que é a posição de origem dele. E aí, mano, tipo, quando a gente fez isso, descambou, né, mano? A gente também já tava morto. Todo mundo com cãibra, tá ligado? Tipo, nas 2 pernas eu tive cãibra esse jogo. E aí, mano, tipo, os caras começaram a sacolar a gente, né? Sacolar a gente. E aí teve um gol de honra nosso. Não, eu lembro que eles fizeram um segundo, Jota. E aí a gente falou, vamos pra cima, tá ligado? Já era. Perder de 2, perder de 10, vamos pra cima. E aí a gente foi pra cima. Foi isso. E aí os caras acho que faz o terceiro e o Whindersson faz 1, tá ligado? E aí a gente falou, pô, se pá dá. Só que aí não dava, né? Obviamente não dava. Porque a gente tava tudo morto, né? Eu lembro que aí nessa hora, né, que mudou tudo, eu fui pra zaga, junto com o Eli. Eu lembro de uma hora eu olhar pro Eli assim, tá ligado? Falar, irmão, eu não aguento mais, velho. Pelo amor de Deus, vamos pedir pro juiz acabar o jogo. Na real, Chapola, O Eli ferrou o dedo, lembra? Ele machucou o dedo. Ele com o dedo assim, tudo torto, tá ligado? E puta, mano. Aí eu perguntei pro juiz, que era um tiozinho também. Falta quanto? Aí ele, 25 minutos. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem como, velho. 25 minutos não tem como, velho. Não, porque acaba.
Eu tava igual aquele, ó, calma, pelo amor de Deus. Fala aí, Léo. Rapaziada, esse gol aí, aliás, a presença, só pra reforçar que a presença do Whindersson aí foi extremamente importante, cara. Se ele não tivesse, sei lá, maluco. O negócio ia ser bastante complicado. Mais complicado ainda, né, do que foi. E eu tinha pra mim que o jogo tava 5, na real. E a gente diminuiu quando tava 5 pra eles. Tô enganado? Ah, velho, foram tantos que eu não me lembro. É. Eu não me lembro, mas Tava uns eu 3, acho que... Mas já ia perder, né? E assim, diga-se de passagem, né? Que pintura do Whindersson, velho. Que golaço que ele meteu nesse jogo. Tipo, ninguém entendeu nada, velho. Ele saiu driblando um, driblou dois, fez fila, mano. De longe pra caralho, acertou uma paulada, mano. Onde a coruja dorme, velho. Mó golaço mesmo. Exatamente. Mó golaço. Rolou. Falando que ele era neto do Pelé, lembra? Pô, vocês trouxeram o neto do Pelé aqui, mano. Não, rolou um... Para piar. A galera queria pegar o contato dele pra, sei lá, pra convidar pra ele viajar pra jogar pros caras lá. Rolou um assédio desse ainda, lembro bem. Exato. Bom, e aí, depois, né, do jogo, a gente perdeu o jogo, acho que foi 6-1, né, no total, né, 6-1. E aí, velho, tipo, depois disso, né, não, tem um episódio da hora também, que acabou a final, a gente foi com aquele frio, né, que já foi citado aqui pelos amigos, a gente foi para um rio, velho, a gente foi tomar banho de rio, né, então, não, tipo, muita gente foi até lá, mas não teve coragem. Não, a galera não teve coragem de entrar, mas a gente chegou lá no rio, alguns entraram, né, eu fui um deles, eu sou louco por água, mano, e ainda também já tava todo suado, né, eu falei, mano, é agora. Entramos no rio ali, tipo, que tem até umas fotos, mano, bem foda, assim, a gente dando um mergulho lá, todo mundo, mano, se tremendo de frio, provavelmente a água mais gelada que eu já entrei na minha vida, que era água de cachoeira, assim, velho, e, mano, muito gelada mesmo. E aí a gente entrou nesse rio, tomamos um banho lá, e aí depois a gente voltou pra resenha, né, mano? Chegamos lá, voltamos pro churrasco e tal, e aí a gente entra em uma outra saga, né? Acho que o Digão e o Chapola aí podem falar melhor, mas a gente não tinha local, né, pra dormir, né, lá em Morretes. E a gente achou, por ser uma cidade também turística, que ia ter pousada, que ia ter hostel, e a gente ia conseguir alguma coisa tranquilo. Foi essa nosso raciocínio aí na época. Mas e aí, o que aconteceu, Digão e Chapola? Me ajudem aí a lembrar, que vocês que tomaram frente dessa parte aí. Mano, rolou o seguinte, né? Tipo, foi começando a cair o entardecer, né? O anoitecer, na verdade, né? E eu vi que o bagulho tava ficando meio fora de controle, assim, né? Geral já bebaço, a rapaziada que gosta do cigarrinho de artista já, né, também vai pra lá do que pra cá, já curtindo só o good vibes ali. E aí, mano, tipo, eu tava muito cansado, tá ligado? Não só eu, né, outros também. Mas, tipo, eu tava muito porque eu tinha trampado um dia antes, não tinha dormido. Joguei de lateral, porque o nosso amigão aí resolveu bater bola antes do jogo, tá ligado? E aí, tipo, mano, eu só queria uma cama, tá ligado? Pra eu deitar e me esticar. E aí foi a hora que, tipo, mano, que eu virei e perguntei, tipo, pros caras, falei, mano, nós vai dormir aonde? Aí os caras falaram, então, a gente não sabe. Eu falei, quê? Como assim não sabe, mano? A gente tá na puta que pariu, tá ligado? Puta cidade linda, como o Jota falou, mas que, tipo, de fato não tinha uma estrutura muito, assim, apurada, tá ligado? Essa questão de hotelaria aí, né, mano? Digam que é nosso mestre, pode ser melhor, mas não tinha, né, mano? Ô, Chaps, mas eu acho que até tinha, só que a cidade estava lotada, né? Acho que o Digão, não lembro quem, foi o Digão, mas alguém que saiu pra dar um rolê, pra procurar lugar pra ficar. Mano, tava tudo cheio, tudo lotado, a gente, tava em bastante gente, né? Não era tipo uma ou duas pessoas. Então tava tudo ocupado, velho. A gente devia ter feito reserva, pá, e não fez, né? Então tava tudo lotado aí as pousadas da cidade. Eu acho que o Digão, inclusive, não sei se foi com você, Léo, que vocês saíram atrás de pousada. Foi? Não.
Cara, na verdade não. Eu lembro que eu saía no avião sei lá, de alguma bebida específica lá que o pessoal queria tomar. Mas, enfim, a gente vai desenrolar ainda esse assunto da busca, mas a verdade é que a gente descolou um lugar que saiu melhor que a encomenda, né, rapaziada? Coisa linda aquela pousadinha que a gente ficou, hein? Aí o que rolou? Aí começou a bater o desespero na minha pessoa, porque assim, aí eu virei pro Jota e falei, mano, nós vai dormir aonde? O Jota já, mano, pra lá de Bagdá, vira pra mim e fala, mano, qualquer coisa eu durmo aqui no bar mesmo. Eu falei, quê? Ele, eu vou dormir aqui no bar, mano. Nesse banco de concreto aqui. Eu falei, não, irmãozão, calma aí. Pera lá, né, mano? Nós não vai dormir aqui no bar, mano. E aí, eu comecei a caçar no Google, mano. Eu e a Bru começamos a jogar no Google, tá ligado? Pesqueiros, hotéis e pousadas e hostels. E aí, mano, eu liguei pra umas, sei lá, tá ligado? Eu e a Bru ligamos pra umas 5, 6. E aí, de fato, nenhuma conseguia, tipo, abrigar as 14 pessoas que a gente tava, tá ligado? Na verdade, as 15, né? As 15 pessoas que a gente tava. E aí, no último, assim, que foi o último que eu liguei, era um pesqueiro, que aí tava lá no anúncio, né, no Google, que tinha lugar pra dormir, né? Tinha chalés. Aí, eu já liguei desacreditado, tá ligado? Falei, não puto, o último... Não. Aí liguei e expliquei a situação pro cara, né? Falei, ó, estamos em 15 pessoas, papapá, né? E a gente não é daqui, a gente é de São Paulo, não tem onde ficar. O cara falou, não, velho, vem pra cá. Eu tenho um chalé que tem 3 quartos e a sala. Se vocês não se importarem de se apertar um pouquinho, dá pra dormir. Aí, mano, eu já falei pro cara, é nosso, irmão. Pode fechar. E aí a gente foi lá pro pesqueiro. Aí o Jota lembra da gente chegando lá, né, Jota? Não, mas tem uma parte importante aí, né? Que eu lembro que o cara, tipo, a gente na hora da pechincha ali, eu acho que foi até o Digão que negociou isso. O cara, tipo, falando, pô, vocês vão pagar quanto por pessoa, tal, pra ficar aqui à noite? Aí a gente conseguiu reduzir, sei lá, uns 30, 40 conto. O argumento, a gente vai beber toda a cerveja que você tiver aí, velho. Você pode fechar uma caixa aí e a gente vai pagar menos aqui, mas nós vamos pagar na cerveja. Aí o cara liberou ali pra gente um desconto interessante por cabeça também. E, mano, tem uma lembrança muito boa, né, dessa hora que a gente tava no churrasco lá no campo ainda, que, né, mano, tipo, tava todo mundo já meio chapado, meio louco ali, né? E aí, mano, tipo, o Chapola era o único que tava na função ali, mano, a milhão pra conseguir um lugar pra nós. E aí, vai, bem na hora que ele conseguiu, ele desligou o telefone, mano, o Gardel colocou 2 bifão assim na churrasqueira, mano. E foi sensacional, né? Porque o Chapola, mano, saiu lá da onde ele tava, mano. Ele desligou assim e falou: Ah, não, você vai tirar. Mano, ele tirou os bifes da grelha quente, tá ligado? Falou, mano, você vai voltar, a gente vai pro lugar que eu arrumei aqui, mano. A cara do Gardel, foi tipo, caralho, velho, só queria colocar um bifinho. Eu tirei o bife da grelha e coloquei no saco, lembra? No saco plástico, tá, rapaziada? Eu no saco escrostal ainda. Coloquei no saco plástico e, tipo, falei, mano, chegando lá, o cara falou que tem churrasqueira. Nem sabia se tinha. Nem lembro se tinha, mano. Eu só queria ir pro lugar. Tanto que, tipo assim, eu fechei com o cara e nem perguntei o preço. O Digão chegou lá e negociou, de fato, como o JP falou. A hora que o cara falou que tinha como abrigar a gente, eu só falei, rapaziada, pega as coisas e vamos, mano. Não, tá ligado? Só vamos, mano. Lá nós se vira. Tá ligado? E puta, mano, aí a hora que a gente chegou, tava de noite já, né, Digão? Ou, né, Léo? Foi bem tarde. Mas antes da gente ir, foi interessante, porque tinha um mano lá que ficou numa resenha com o Low, do lado do campo, e o cara chegou até a oferecer um quarto lá pra todo mundo dormir. E, mano, o Low, tipo, ele tava nas ideias, na resenha monstra com o cara lá, dando risada pra caramba. E aí o cara falou, não, mano, ó, a gente se vira, todo mundo aí, dorme aí mesmo. Joga um colchão no chão, vocês ficam aí, nem gastam dinheiro com isso. Mas aí a gente tava em 15, né, rapaziada? Aí a maioria decidiu ir pra lá, a gente foi, mas acabou sendo a melhor coisa.
Então, o Low chegou a conseguir várias cervejas de graça pra nós lá, tipo, dando um verdinha pro cara, mano. E o cara chegou, a gente tava com o maior medo de fumar um beck lá, mano. Aí daqui a pouco veio o tiozão lá do bar fumando o beck com o Low, mano, trazendo cerveja de graça pra nós. E foi isso, mano, foi da hora pra caralho. E, mano, aí beleza, né? Aí a gente chegou, né, lá nesse pesqueiro aí, pousada. Chegamos tarde já, mas, mano, não paramos, né? Continuamos fazendo churrasco lá. Tinha mesmo uma churrasqueira no chalé. E aí, mano, a gente continuou. E aí que volta a história, o cookie, né? Porque me deram uns cookies desse daí, velho, que, mano, que a Balduco não vende, né? Como diz o Léo. Mano, cê é louco, velho. O bagulho, mano, bateu absurdo em mim, velho. Absurdo, eu fiquei, mano, completamente... Mano, eu lembro que os caras falaram pra eu ir buscar breja. Eu fiquei umas 2 horas pra ir buscar cerveja, velho. E aí eu parava, ficava trocando ideia, mano. Quando eu ia ver os caras, cadê a breja, Jota? Eu falei, vixe, mano. Pode ir pá, nem lembro, velho. Nem lembro. E, mano, aí, velho, tipo, naquela friaca montra, deitei na rede lá, né? Acho que vocês lembram até melhor que eu, né? Tem a foto disso daí, né? Eu dormi na rede sorrindo, velho. E aí, mano, os caras contam aí que eu tava sonhando, né? Conta aí, Digão. Mano, você tava 1000 graus, velho. Tava dormindo ali, capotado e rindo, velho. Enquanto isso, o resto do povo louco, o Low tentando dar tapa na bunda da búfala, porque a pousada era tipo no fim do terreno do cara, e tinha uma cerquinha, tá ligado? E tinha búfalos, mano, do outro lado. E ele, loucaço, já tentando pular pra bater na bunda da búfala, mano. Mas, mano, você vai arrumar uma treta, mano, esse bicho... Mano, é uma cerquinha velho. Eu falei, se esse bicho vir, mano, ele vai invadir aqui, mano, vai dar mó trampo do caralho. Para com essas porra aí. Não, Mas foi... o bagulho dos búfalos... Cara, que descobri essa 6 anos depois, hein, rapaziada. Esse esquema aí do búfalo aí eu não sabia não, mano. Foi. E assim, Léo, tava de noite, a gente viu uns olhinhos assim, ó, no meio da noite, tá ligado? A gente não sabia que era búfalo. A gente só falou, mano, que porra é aquela, tá ligado? Aí já tinha os caras doidão, tal. Já tinha vagabundo achando que era o ET Bilu, tá ligado? Já falando, caralho, onde nós estávamos, mano? Que porra é essa? Aí o louco, um dos corajosos, chegou perto da cerca e viu que era uma porra de um búfalo, mano. Caralho, tem búfalo aqui, mano. E aí ele tava maluco, queria pular lá pra bater na bunda do bicho, tá ligado? Mas foi isso. Aí depois a gente, bebendo pra caralho, a gente pegou e falou, ó, vamos se ajeitar agora pra gente dormir, mano. Aí eu e o Eli já pegamos um quarto da hora, né? Aí ficou dentro do quarto ali mais uma rapaziada, acho que a Aline e o Jota na época, ficou dentro do quarto também. O Chapola pegou um outro quarto de boinha. E ficou o quarto do Léo com o Nicão. E a rapaziada da sala, que não tinha onde dormir, ficou na sala. Não, mano, os caras dormiam na cozinha. Os caras dormiam na cozinha, velho. Você lembra, não? Que tinha uma cozinha lá. Tinha um trator dentro da Mano. Não, os caras armou ali na cozinha, dormiu na cozinha. O Nicão, o Whindersson, o Luizão. Mano, você é louco, velho. Os caras dormiam tudo na cozinha. E, mano, a guerra era essa, pra ver quem não ia dormir com o Nicolas e com o Sheila. Porque o Sheila também, mano, sério, louco, velho. Parecia um V8 ali, mano, motorzão pesado. E foi, mano, mas foi assim. Mano, eu lembro que o Gardel preferiu dormir numa rede, do lado de fora, num frio de, tipo, sei lá, 3 graus, do que dormir com o Sheila. Porque ele não conseguia dormir. O Sheila, mano, o Sheila não roncava, tá ligado? Tipo assim, o barulho que os búfalos faz lá não é nada perto do Sheila roncando, tá ligado? Ele e o Nicão, era uma sinfonia. Era a sinfonia do ronco, tá ligado? Não, mano, e assim, véio, não era qualquer complicado, velho, eu lembro. Não era qualquer frio, era tipo aquela neblina, aquela cerração, garoa de manhã e o mano dormindo na rede, velho. O Gardel brilhou muito nessa viagem, né? Já falei isso pra ele. Ele brilhou muito. E aí, né? Dormimos pouco, mas dormimos e fomos pro café da manhã, né? Grande café Fomos da pro café manhã. da manhã.
onde Café da fizemos manhã, esse cara né? se arrepender de ter falado pra gente que tinha lugar. Mano, juntou 15 pessoas, metade dessas 15 de larica. Sem miséria. Uma coisa. Tipo, como a gente chegou lá de noite, a gente não tinha visto como era o local, tá ligado? A gente só tinha visto onde tinha luz, que não era em muitos locais, porque era tipo um pesqueiro, era uma parada mais roots, assim, natureza. Então a gente não tinha visto, né? Mano, de manhã, quando a gente acorda pra ir pro café da manhã, que a gente abre a porta do chalé, primeiro encontra o Gadel, né? A gente até foi conferir se ele tava respirando, né? Se não tinha morrido de hipotermia. Mas, mano, a hora que a gente olha assim pro horizonte, era um lugar bonito pra caralho, assim. Eu lembro da gente emocionado, assim. Caralho, que lugar bonito que a gente conseguiu, mano. Que isso, não sei o quê. Eu lembro de ter da gente ficar muito feliz, assim. O Chilo parecia uma criança. Ele falou, mano, eu vou tomar café rapidão pra eu vir nadar. Tinha um monte de coisa, uma estrutura mó da hora. Tinha uns lugarzinhos pra pescar, tinha piscina, tinha quadro de vôlei, de areia, mano. Tinha um monte de coisa da hora lá pra fazer, assim. Era um lugar bem Bastante. da hora. E aí, mano, no café da manhã teve a passagem histórica do LOL, né, mano, no café da manhã. Que, mano, Então, ele acabou... a gente sabia que era um café da manhã incluso, né? Só que a gente não sabia como seria esse café da manhã. A gente tava meio com o pé atrás, porque, tipo assim, mano, um bagulho que a gente conseguiu de última hora, tá ligado? Com o Digão pechinchando o valor em troca de cerveja. E, tipo, a gente imaginava que ia ter, sei lá, um pouco manteiga e tipo, mano, um leite vencido. Pingado. Um café e boa, tá ligado? Só que aí, a hora que a gente chega ali, aí tinha tipo uma área, assim, que era tipo uma área de churrasqueira, assim, meio refeitório. Tinha um banquete, eu lembro que era um banquete, assim, posto de café da manhã, mano. Porra, e aí o Louzão, né, mano? Louzão, que isso, fez as galinhas da granja lá trabalhar mais que a psiquiatra do Theo Becker, malandro. Não, Porra, e assim... Eu lembro. E assim, era um lugar que a galera, tipo, da cidade ali ia no final de semana, no domingo, no sábado, pra tomar um café, pra pescar, pras crianças nadar. Aí o cara tinha até, tipo, eles tinham almoço, é que a gente foi embora antes, mas eles tinham almoço e tal. Então, tipo, mano, vinha as famílias, assim, era como Morretes é um lugar pequeno, então, tipo, imagine-se aqui que você vai na padaria de manhã tomar um café com sua família. A rapaziada ia lá nesse local. E, mano, nós teve que fazer o cara ir sair pra comprar ovo, tá ligado? Tipo, acabou com o ovo no lugar, mano. Acabou com regaçamos de comer pra caralho. Aí o cara saiu pra comprar, pra trazer mais. Eu lembro de contar o Lou ter comido, tipo, uns, sei lá, 9 ovos. Dali pra frente. Ah, mas aí o LOL foi medalha de ouro da Larica, né, velho? Aí a gente ficou curtindo o ambiente ali. Aí teve uma hora que o nosso senhorzinho Eli falou, eu vou pescar, vou ficar quietinho ali na minha, pescando, deixa esses loucos aí. Aí o que a rapaziada fez? Pegaram um monte de pedrinha, foram pra perto dele e ficou tacando pedrinha, mano. No rio, ligado? Rapaziada, a gente tinha uma missão no almoço, vocês lembram, né? A gente tinha uma missão no almoço que não deu certo. E tem outra coisa, Digão. Não só ele foi pescar num rio que ele não ia conseguir, porque a gente não ia deixar, mas ele tava com uma varinha, tipo a do Chico Bento. Você lembra disso? A varinha. Mano, tá ligado aquelas varinhas de criança de pesca em quermesse? Era uma daquela, tá ligado? Ele nunca ia conseguir pegar nada com aquilo. E, mano, e assim, né, vocês estão sendo muito bonzinhos, velho, porque o lugar onde ele tava pescando não era um rio, velho, era tipo uma poça d'água, tava muito mais pra uma poça d'água do que pra um lago, tá ligado? Era muito pequeno. Eu falei, Vinícius, você não vai pegar porra nenhuma aí, ficava tacando as pedras perto dele, ele, ô, Jota, deixa eu pescar, mano. Mas, mano, não tinha como, era muito pequeno, velho, era muito pequeno, não ia aparecer peixe nenhum aí, velho. Puta que pariu, velho. Não, mas foi legal. Mas E aí, aí- como vocês falaram, no meio do jogo, o Eli machucou o dedo. A partir deste momento, ficou muito ruim pro Eli dirigir. Aí eu peguei a chave do carro dele e falei, agora deixa com o pai. O carro do Eli tinha um botãozinho do capeta dentro do carro dele.
você apertava, o carro ficava muito rápido. O carro saía de um 2.0 para tipo um 4.8, assim, ó. Só que cada acelerada, cada esticadinha era 150 pau de gasolina que ia embora. Todo farol que passava, eu chamava os caras pra tirar arte com o carro dele. Me deu sorte que não chegou multa. Não, e eu lembro dele falando assim: você vai acabar com a minha gasolina, eu preciso trabalhar com essa gasolina. E você, foda-se, apertando o botãozinho do capeta. Mano, parava qualquer carro, parava uma senhora do lado do Digão, assim, uma senhorinha de 60 anos, o Digão olhava pra ele: mano, ela tá me chamando pra tirar um racha, mano. E saía milhão. E ele muito puto, mano, que o Digão ia acabar com a gasolina do carro dele. Ô, rapaziada, e aí, velho, tipo, dando sequência aí, a gente tava na dúvida ali, né, o que a gente iria fazer, né, tinha uma parte da Celeste que queria ir pra Curitiba ainda de volta, que era caminho, e aí o pessoal queria ir pra lá, e tinha outro pessoal que queria esticar lá, almoçar lá no pesqueiro mesmo, e aproveitar a estrutura que tinha lá. Aí a gente decidiu ali, votamos, né? Votamos e decidimos voltar para Curitiba, almoçar lá, fazer um rolê para conhecer lá mais Curitiba e de lá a gente ir embora. E aí, né, velho, tipo, mais uma vez o Gardel nos brindou com uma pérola, né, mano? A gente tava saindo, aí ele: ô Jota, só deixa eu ver se eu entendi. A gente tá saindo aqui do pesqueiro, no meio de Morretes, praticamente um hotel fazenda, pra ir pra Curitiba e no Jardim Botânico ver planta? Mano, eu chorei, velho. Falei, basicamente é isso, Gardel. É isso que a gente decidiu, é isso que a gente vai fazer. Aí, mano, a cara dele foi sensacional, mano. E aí, bom, aí a gente fez isso, né? E a gente tava também na intenção de comer o barreado. Acho que era isso que o Léo estava falando da missão. Exatamente, velho. Frustrante. Não, cara, a gente citou, falamos do barreado o tempo todo, cara, ali no final de semana. Alguns mais, outros menos, mas eu lembro que todo mundo tava nessa missão, nesse interesse, curiosidade de experimentar, né? Eu mesmo nunca comi, nem nesse intervalo aí, enfim, de 2019 pra cá, sequer eu comi, não comi ainda. E, porra, não achamos, cara, porque não era simples assim. Parece que tem um período também que você encontra mais fácil aí nos restaurantes pra poder comer e tal. E eu fui dessa turma aí que optei pra voltar pra Curitiba. A gente foi pro Jardim Botânico lá, e aí a gente parou no centro lá pra poder rangar, mas aí comemos um rango convencional mesmo por lá, nada típico. Mas deixou uma frustração aí, cara, de não ter encontrado um barreado aí pra saborear, velho. Então, Léo, na verdade a gente encontrou, em Curitiba, só que era num restaurante meio de granfino, lembra? E tava, tipo, mano, muito caro. Tava, tipo assim, papo de, sei lá, 90 pau o prato. E aí, não lembrava desse detalhe, Chape, ó. Foi. E aí a gente falou, não, pô, vamos comer um PFzão então, e tal. E aí a gente parou num restaurante lá, que eu lembro que eu quase saí na mão com o Nicão, mano. O motivo eu não lembro, é porque eu e o Nicão é amor e ódio, né, mano? A gente tá... Mas não é difícil isso. Ou sempre quase saindo na mão, né? Você que o diga, né? A linha tênue. Especial com ele, né, Léo? Que eu acho que é melhor contar o episódio. A lenda dos bestiários da Celeste. Não vamos ficar falando que o Léo mordeu a bunda do Nicão assim no meio de um podcast. Não vamos ficar falando isso. Ficar inventando essas coisas aí não é legal. Mas então, rapaz, uma coisa que eu lembro desse rolê aí do PF que a gente comeu, que a gente também, mano, os caras perceberam que a gente era de São Paulo, os caras tratou mal pra caralho a gente, tá ligado? Tipo, os caras, mano... Aí acho que foi, se eu não me engano, Chaps, foi até isso daí o motivo das tretas, mano, que você teve com o Nicolas, provavelmente. Os caras, mano, tratou a gente muito mal ali, tá ligado? Tipo, mano, foda-se, vocês são paulistas e vai se fuder. Mas aí... Mano, eu lembro, Digão, que os caras também... Lembro que tava, tipo, passando o jogo do... Sei lá, do Coxa na TV. E aí os caras queriam ver o Corinthians, mano. E aí pediram pra pôr o Corinthians, mano. Aí, dali pra frente, mano...
que os caras devem ter cuspido na nossa comida, tá ligado? É um absurdo. Os caras tratou a gente igual cachorro. Os caras tratou a gente muito bem. Não, os caras tratou nós mal, mano. Os caras tratou mal. Mas assim, o Corinthians é bem maior que o Curitiba, né? Pelo amor de Deus. E aí eu lembro que a mesa que os caras demorou pra servir foi a mesa que tava aí o Whindersson, a rapaziada, assim. E os caras, tipo, demorou pra caralho. E o Whindersson ainda quebrou os caras na hora do caixa, né? Porque os arrombados do restaurante tinha uma mina que era francesa e os caras não sabiam atender a mina. Não sabia cobrar e falar com a mina. Aí chega o negão e começa a desenrolar com a mina. Aí os caras ficam com a cara de cu do caralho, mano. Que tipo, quem desenrolou o que a mina queria falar ali e tal foi um... Dentro e fora de campo, o negócio é foda. É isso, rapaziada. Aí já estamos chegando pro final da viagem, né? Eu acho que provavelmente só tem mais uma resenha, não sei de vocês, né? Mas eu tenho mais uma última do nosso querido Gardel, né? Que nos brindou mais uma vez com, né, o seu brilho, né? E aí foi isso, né? A última dele, a gente se despediu, né? Lá depois do restaurante. E aí já para tomar o rumo de casa. E eu, né, tava com a Aline, minha ex-companheira, com o Lô, meu irmão, com o Whindersson e com o Gardel no carro. E aí, o que a gente fez? A Aline tem família lá em Curitiba. Ela queria dar uma passada para fazer uma visita rápida, né? E aí a gente foi lá na casa da tia dela e tal. Aí chegamos lá pra fazer uma visitinha rápida, porque a gente tinha que voltar, né? A viagem era longa e tal. E aí chegamos lá, ela chegou na maior boa vontade. Oi, pessoal, tudo bem, né? Nossa, que bom que vocês vieram. Vocês aceitam um café, um chá, uma cachaça? Mano, na hora que ela falou uma cachaça, o olho do Gardel e do Whindersson arregalou aqui, ó. Pá! Não, cachaça. Aí ela chegou com um Dreyer lá, mano. Que provavelmente ela usava pra fazer, sei lá, comida, tá ligado? Estrogonofe, esses bagulho. Mano, chegou com o Dreyer, mano. Os caras, tipo, tomaram em xícara de café, o Dreyer. Mano, aquelas xicronas de café, tomaram o Dreyer na xícara de café. E, mano, colocaram na garrafinha pra viagem, mano. Os caras meteram na garrafinha de água, velho. Encheram até a metade de Dreyer, mano. E foram bebendo no carro. Aí, beleza, né, mano? Aí eu e o Loki, a gente tava dividindo a direção. A gente não bebeu, né? E aí, beleza. Aí a gente voltando e tal. Aí o cara acendeu o beck lá no carro. E o Gardel até então não fumava, né? Aí ele bebaço já de quase matando a garrafa. Ei, Jota, deixa eu dar um trago nisso aí, vai. Mano, passamos pra ele, velho. Ele deu 2 tragos, mano. Puta que pariu, velho. No meio da Regis Bittencourt, o bicho ficou branco, mano. Branco. Começou a ficar com a boca tudo branca, assim. Mano, a gente teve que parar o carro no meio da Regis Bittencourt, velho. Tipo, saiu todo mundo do carro. Escalerta ligado, mano. Deitamos ele, assim, com as pernas pra cima pra voltar a pressão dele, mano. Pressão lá no pé. E, mano, era engraçado que eu falava, Gardel, você precisa se esticar. E ele tava no carro todo apertado, ficava enfiando o pé embaixo do banco do motorista, assim, tá ligado? Tipo, se esticando, como se fosse ajudar em alguma coisa. Mano, aí, tipo, tiramos ele de lá, tá ligado? Tipo, demos uma água com açúcar também pra ele. E aí, mano, seguimos viagem de volta pra casa, mano. Mas foi, assim, o Gardel nessa viagem, ele brilhou demais, né, mano? Teve muitas histórias dele. Eu acho que a gente poderia fechar aqui, né? Colocando o Gardel como craque da rodada, assim. Tipo, O disparado. personagem do jogo. É craque da rodada. Tipo assim, MVP da porra toda, tá ligado? Fora menção honrosa a história da sereia. Que eu não sei se vocês lembram da foto dele com a sereia. Que a gente descobriu essa viagem também. Futuros amantes. Futuros amantes. Não, o Gardel é um cara sensacional. Vamos ter que mandar essa resenha aqui pra ele, né, mano? E mandar um grande abraço aí, que faz bastante tempo que ele não vem, né? Mas, porra, foi sensacional. A participação dele foi histórica, assim. Espero que tenha mais vezes aí no futuro que ele volte a dar as caras aí. E assim, eu tenho que fazer mais uma menção honrosa aqui, né? Que de um fato muito aleatório, né? Quando a gente chegou lá em Morretes, junto com os outros times, né? Locomotive, com Estrela Vermelha, eu vi lá o vocalista de uma banda que eu sou muito fã, tá ligado? Que é o Coligere. Não sei se vocês conhecem.
A gente fala Coligueri, Coligere, sei lá, tá ligado? Que é o Rodrigo, o vocal, ele é de Curitiba, a banda é de Curitiba. E assim, do nada eu olhei ele lá, eu fiquei maluco, assim. Caralho, mano, só foi pra caralho desse maluco. E ele tá aqui no rolê com nós, tá ligado? E aí eu fui falar com ele, caralho, mano, pô, não sabia que você gostava, não sei o quê. Pô, pra mim foi da hora pra caralho, eu curti pra caralho o rolê, fui de última hora. Tive histórias incríveis com o Gardel, com o Léo se machucando, e porra, que viagem memorável. Tem que ter de novo. E é isso, né? Essa foi a viagem sobre Morretes. Cara, essa resenha aqui com Celeste na voz foi importante demais rememorar esses lances aí dessa viagem. Foi sensacional. Todo mundo aqui personagem desse final de semana épico. Tivemos os personagens aí. E é sempre bom, né? Lembrar que é importante manter uma família mesmo e que venham tantas outras aí pela frente. Logo mais a gente vai passar aí por uma data importante aí na nossa história e terão muitas outras certamente. Bom, então, pessoal, aqui agora já no final do nossa resenha aqui sobre a viagem, fazer as considerações finais aí que, pô, foi sensacional ter gravado isso aqui com vocês, né? Acho que o fato da gente relembrar, fazer essa resenha faz bem pra caralho também. A gente tá aí todo mundo na correria de trampo, no dia a dia. Tirar essa 1h e 15 minutos aqui que tá dando pra trocar essa ideia deixa a gente mais leve, né? Deixa a gente melhor também. Além de ser um arquivo aí também, né? De história, né? Pensando na história do time. Daqui não sei quantos anos esse link, né, esse episódio vai estar lá para quem quiser escutar e saber das nossas aventuras aí. E agradeço demais aí, né, espero, vai ter mais vezes, vai ter mais viagem, com certeza ficou história para trás também, não dá pra gente falar tudo, mas é sempre uma honra estar aqui com vocês e fazer o Celeste na voz. Agora eu vou passar pro Gigão aqui para ele fazer as considerações finais dele. É isso, é muito importante a gente relembrar histórias como essa. Muito importante que a gente tenha conseguido se organizar na época para poder fazer uma viagem dessa, né? E que a gente consiga se organizar muito mais vezes para fazer mais viagens, para ter mais história para contar. E que a gente possa ter a união como tivemos da galera, das 15 pessoas que foi lá em 2019. Que a gente tem essa união com muito mais pessoas agora para fazer outras aí e possa vir. É isso, agradeço a todos aí pelo episódio. Chapola e Léo por estar presente aí com a gente. Tamo junto, vamos que vamos.